Muito bem, vamos continuar a passagem de Jacó, quando acompanhou Eliseu até Betel. E Jacó saiu da casa da mãe e do pai, foi para a terra de Labão. E a mãe disse: Olha, meu filho, você vai para a terra de Labão, que é nosso parente, e lá te esconde lá até a morte do teu pai. E quando teu irmão apaziguar a ira do coração dele, aí você volta. Se um dia você voltar, não sei. E Jacó saiu com água e um pouquinho de pão e viajou, e viajou, e viajou, e viajou. E anoiteceu, ele percebeu que estava no meio do deserto e tinha que repousar para não continuar sua viagem à noite, porque era perigosa. E aí Jacó não tinha onde repousar. E ele deitou e pegou uma pedra e colocou como travesseiro. E eu creio que naquele momento, antes do sono, Jacó refletiu sobre os acontecimentos. E eu vou dizer para os irmãos, estou falando isso porque a Bíblia ela traz um retrato do que aconteceu no passado e o que vai acontecer no futuro, uma pré-figuração, porque já estou revelando agora que por que estou falando isso, porque muita gente não entende, e daí pensa que o irmão José está falando abobrinha e fugiu do assunto, se esqueceu, está ficando velho. Tenha paciência, assimila a palavra de Deus. Estou falando para líderes e aqueles que creem. Parece que eu voltei mais sério, né? Não, sou a mesma pessoa de há 5 minutos atrás. E Jacó chegou ali, eu creio que naquela noite ele se arrependeu e fez o que fez e Deus teve misericórdia dele. Agora eu vou abrir entre parênteses. Jacó e Esaú está prefigurando os gentios que nunca tinham a bênção, mas nunca abraçaram. Jacó é aquele que quis conquistar a bênção através das obras, significa o povo de Israel no tempo de Jesus, e ainda hoje, e que fugiram para o deserto e não se lembraram de Deus, e agora Deus se lembra dele, do povo de Israel. E prefigura também os judeus messiânicos, pela qual Deus se revela nos céus através de uma escada, e aí se revela aos filhos de Israel, os convertidos depois do arrebatamento da igreja, porque Elias foi arrebatado, e Elias está mostrando para Eliseu por onde Jacó passou para se tornar povo de Israel, uma revelação de Deus através da Escritura Sagrada, uma cosmovisão espiritual. Acompanha comigo o raciocínio, porque é Deus que mostra as coisas para a gente. E Jacó está ali dormindo, como o povo de Israel dorme esses 2000 anos, e vai se revelar mais tarde para Israel, depois do arrebatamento da igreja, que eles vão se converter conforme Zacarias 2:10. Depois eu vou entrar nessas particulares aí. Por causa disso eu volto lá atrás, tem que acompanhar a linha de raciocínio de toda a Bíblia Sagrada, e muitos só pregam aquilo lá e não sabem o que está falando. Quando ele está ali deitado, agora estou falando de Jacó. E por que veio o nome Betel? Por que Elias passou por Betel e estava aquele nome? E quando Jacó estava dormindo, ele teve um sonho que uma escada descia do céu para a terra. Não uma torre, como eles fizeram lá no capítulo 11 de Gênesis, a torre de Babel, que o homem queria conseguir Deus através da força, através dos seus próprios esforços.
E não é assim, não são obras da carne que conquista Deus, nem pela razão, mas é pela misericórdia de Deus. E Deus mostra para Jacó a sua misericórdia naquela noite, quando ele está sozinho. Talvez Deus precise te deixar sozinho no meio do deserto para falar contigo, você entender a voz de Deus. E Jacó teve um sonho, que descia uma escada dos céus, e os anjos de Deus subiam e desciam, subiam e desciam. E ele ficou apavorado. Até ali não tinha recebido nenhuma revelação de Deus, como os judeus messiânicos também não, só aceitaram Jesus pela fé. E lá dos céus Deus fala com Jacó. E Deus fala que Deus estaria com ele todo o tempo, assim como está com os judeus messiânicos, e vão livrar os judeus messiânicos da grande tribulação. E Jacó se desperta daquele sono e sonho e diz: este lugar não é outro lugar senão a casa de Deus ou a porta dos céus. Quando os judeus vão abrir o olho e vão ver que lá em Jerusalém é o ponto central em que Deus vai se manifestar para eles, como se manifestou por Jacó. Porque de Jacó veio as 12 tribos de Israel. E as 12 tribos de Israel são descendentes de Jacó. E eles guardam as palavras de Jacó, que aconteceu na vida de Jacó, que é uma prefiguração para o futuro. Começou a entender agora? E ele disse: esse lugar não é outro lugar senão a casa de Deus ou a porta do céu. Eu estou tremendamente horrorizado, eu não sei o que falar, o que dizer. E Jacó fez uma promessa para Deus: se tão somente tu me guardares de toda a minha caminhada, tu serás o meu Deus, e eu vou ser o teu servo, teu filho, eu vou te seguir. E certamente eu vou ser fiel a ti em toda a minha vida. E a partir de então, eu vou dar o meu dízimo. Como Abraão também deu dízimo para Melquisedeque. Eu podia entrar aqui agora na questão do dízimo, porque ontem a minha missionária leu a leitura de Zacarias, a Malaquias 3:10 ou 4:10, uma coisa assim. E fez alguma menção, eu disse: não está fora, mas eu vou falar com eles, vou dar uma aula na igreja, para quem quer ouvir, sobre o dízimo. Dízimo não é lei, é gratidão a Deus. Jacó não tinha, como dizia minha falecida mãe, estava com uma mão atrás, outra na frente, tampando as vergonhas, não tinha nada para oferecer a Deus. E o que oferece a Deus o dízimo, se Deus não come, não bebe, não quer? Mas ele a gratidão porque ele viu que o pai Abraão, seu avô, tinha recebido bênçãos de Deus através do dízimo, a gratidão. Para quem Abraão ia dar o dízimo aquela vez? Deu para Melquisedeque, que era o símbolo de Cristo. Melquisedeque era o rei de Salem, também era poderosíssimo. Também não precisava de dízimo. Mas um ato de gratidão a Deus, aí você começa a compreender a ação. Eu agora acabei de dar um conselho para o meu sobrinho lá em Rio do Oeste, que ligou para mim, que se converteu agora. Vou citar o nome dele, o Moacir, que era a ovelha negra da família. Ele disse: pai, eu aceitei Jesus. Tio, eu aceitei Jesus. Eu tenho tio como meu pai. Eu estou indo na igreja, pouco a pouco. E pediu oração. Eu disse: meu filho, se tu soubesse, agora já chamo ele de filho e irmão, né? Antes era só sobrinho. Talvez alguém da família dele vai saber, minha sobrinha. E disse: eu não acredito que o Moacir se converteu. Vá lá na casa dele agora. Ele pode até poder estar fumando, porque ainda não se libertou, porque é novo convertido, não conhece nada daquilo aí. Mas da cerveja, garanto para você que ele deixou.
Eu disse, Moacir, 3 coisas. Eu tenho um estudo e já preguei 7 maneiras pelas quais você abre a janela do céu e fecha as portas do inferno. Das 7 maneiras eu citei 3 para ele, porque ele é novo ainda, vai dar bom, vai compreender a Bíblia. Eu aconselhei ele a comprar uma Bíblia e começar a ler, porque acho que nunca ouviu ou leu. A primeira maneira é a oração. Estou passando para você agora, que é um líder, e vai ser um líder em nome de Jesus. Se Jesus não vier rápido, ainda dá tempo de preparar alguém. Eu estou com pressa de terminar esse estudo. Eu vou começar outro, até Jesus vier. Então tenha paciência comigo, se quiser aprender alguma coisa. Primeira razão, maneira que abre a janela dos céus e fecha a porta do inferno é a oração. Aí eu falei para ele alguma coisa sobre oração, não vou falar agora para você. Se você já aceitou Jesus, você entende. Se você não aceitou ainda, você vai entender, vai orar a Deus e Deus vai responder e você vai acreditar. O poder da oração. Aí você vai entender que abre a janela do céu e fecha a porta do inferno. Primeiro lugar, a oração. Segundo lugar, o louvor. O louvor também tem uma força poderosa. Desde Davi, quando louvava o Senhor, os demônios saíam da vida de Saul. Lá Paulo e Silas, quando estavam na prisão, que as portas dos cárceres se romperam, o povo de Israel, quando louvava a Deus, e os muros se destruíram, Jericó, e tantas coisas mais. Pelo louvor. As portas do céu se abrem e fecham-se as portas do inferno. A terceira razão é contribuição. Hoje, no presente século, tudo se faz através do dinheiro. Quem não tem dinheiro, até o andar é feio, até o rebolado é feio. Infelizmente, nós vivemos num mundo que o dinheiro é que manda tudo, parece, né? E por causa disso que existem muitos ateus por aí, que não creem em Deus, mas creem só no dinheiro, principalmente os... esqueci o nome desse, deixa eu lá, daqui a pouco me lembro. Que faz o pacto com o Titico para conquistar dinheiro, e é uma sociedade culta, os maçônicos. Eu posso falar isso porque eu tenho conhecimento de causa, eu já participei, já tive membros daquelas organização, já estavam na minha igreja querendo me comprar por dinheiro. Eu tinha um elemento que estava R$1.500 a R$1.700 todo mês de contribuição para me conquistar para a organização maçônica. Queria interferir nos negócios da igreja. Eu dei uma aula uma vez para ele, meu irmão, que vinha assistir os meus estudos, e não vieram mais, saíram da igreja. Disse pastor José, nós temos incompatibilidade de ideias e pensamentos, por isso não vou ficar com você. Pensando que eu ia dizer para ele, não fica, meu irmão, a gente vai tentar compreender o irmão, porque ele dava um dízimo alto. A obra não é minha, meu irmão, a obra é do Senhor. Eu amo e sou orientado pelo Senhor da obra. Então eu estou falando para quem é obreiro, para quem quer ser um pastor, para quem vai enfrentar dificuldades na igreja, como nosso pastor está enfrentando e vai sempre enfrentar, porque sempre tenho que aonde investir na obra. E um dia eu vou pedir para ele, me dá uma meia hora, porque por causa do horário, faz isso, faz aquilo, menos horário para a palavra. Essa é a verdade. E um dia eu vou ter que ser sincero com esse pastor, se você não me dá pelo menos meia hora, nem me bota no púlpito.
Daqui a pouco ele escuta essa mensagem e vai procurar me entender. Fala, nunca termino de falar. Mas quando é a palavra, 10 minutos, eu vou pegar no pé dele. Deixa eu falar essa parte comigo, de Deus. Então Jacó disse: Senhor, se tu fores comigo e me guardares em toda essa caminhada, eu vou ser fiel a ti, como Deus único e verdadeiro, e de tudo que eu ganhar vou dar o dízimo. E eu não vou contar a continuação da vida de Jacó, porque você vai procurar em casa a ler, talvez outro dia continue, porque não é essa a linha de raciocínio. Mas Betel era o ponto pela qual Elias tinha que levar Eliseu, para dizer para Eliseu: aqui Deus se manifestou a Jacó, os nossos pais. Glória a Deus. Primeiro Gilgal, lugar do conselho, onde eles tomavam o conselho, Deus dava as diretrizes para a guerra. Depois Betel, que era a casa de Deus, ou casa do pão, entende? Onde Deus saciou a fome de Jacó e andou, foi até a casa de Labão, sem se alimentar. Por causa disso, lá no capítulo 6 de João, Jesus disse: eu sou o pão da vida. Quem comer desse pão vai ter fome, mas quem comer desse alimento que eu dou, não vai ter mais fome, que a minha carne é o verdadeiro pão. E aí continuou, os fariseus vieram uma bronca, vieram no Betel e não entendiam nada, eram cegos. E aí você lê o capítulo 6 de João, outra parte também. E passou por Betel, lugar do milagre, lugar do encontro com Deus, lugar de reconciliação, lugar de propósito, lugar de vida em particular com Deus. Glória a Deus. E aí ele disse assim: nós temos no capítulo 2 de 2 Reis, que entrou agora, por favor, comece desde o começo, tenha paciência, fica a noite acordado, não sai dormindo, trancado no quarto, sei lá o que vai fazer, se você tem amor à palavra de Deus, mas segue a minha linha de raciocínio, senão você não vai entender bolufa nenhuma. Capítulo 2 de 2 Reis, e agora nós temos ali, vamos ler até o 4, é pouquinho. E sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. Isso foi antes, não foi depois. Aqui o copista errou na cópia. E sucedeu, pois, que antes de o Senhor elevar Elias no redemoinho, não, pois, havendo o Senhor. Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar... sim, antes, exato, eu estou interpretando. A Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal, aquele lugar. Ele disse a Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém, Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Continua. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por cima da tua cabeça? Hoje, já falei sobre hoje. E ele disse também: eu sei, calai-vos. Então era um segredo não só revelado a Eliseu que Elias ia ser arrebatado. Sabe o que significa isso? Não somente para a igreja que crê, mas para todos vai ser notório que a igreja vai ser arrebatada. Elias é o símbolo da igreja arrebatada. E Eliseu é aquele que vai ficar como os judeus messiânicos. Eles sabem que vai vir o arrebatamento da igreja. Mas muitos vão junto no arrebatamento. Mas outros que não creem e conhecem a Escritura, naquele dia verão e se arrependerão
Deu para entender? Nós vamos chegar lá. Calai-vos, aquietai-vos, e vós sabereis hoje que o Senhor é Deus. Assim Moisés também falou para os filhos de Israel quando os inimigos vinham e tinha que passar o Mar Vermelho, eles não sabiam o que ia acontecer daqui 1 minuto. Então, aquietai-vos, calai-vos e sabeis que o Senhor é Deus. Hoje mesmo, disse Moisés para os filhos de Israel, Deus nos livrará das mãos do inimigo. E Moisés orou a Deus. Oh Senhor, o teu povo está assim, 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 está apavorado. Estão ouvindo o tropel dos soldados egípcios que vinham levantando aquele poeirão. O faraó mandou todo o seu exército atrás daquele povinho ali que não sabia como se defender, só sabia amassar com os pés um barro para fazer tijolos para construir os palácios dos faraós lá. E Deus disse para Moisés, o que tens na mão, Moisés? Senhor, uma vara. Então, piá, lança-te essa vara sobre o mar. O que tens na mão, meu querido irmão? Tens $1 milhão? Não tenho prata e não tenho ouro, mas que eu tenho em nome de Jesus, eu te dou, levanta e anda. Tens nas mãos a palavra do Espírito, que é a palavra de Deus, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, já falei atrás. Onde está escrito? Efésios 6:8. Procura lá e acha. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os príncipes das potestades do ar. E Deus está mostrando para Elias que ia arrebatá-lo. E Deus está mostrando, Elias está mostrando para Eliseu que ia ser tomado. Os povo da comunidade está dizendo para Eliseu, sabe que Elias vai ser arrebatado hoje? Sei. Arrebatamento não é segredo para ninguém, é notório para todos eles. Já falei 22 minutos, pela misericórdia de Deus, Jeová. Vamos parar, vamos continuar de novo, em nome de Jesus. Calai-vos, quando eu vou para o versículo 4.